Eu quero iniciar o programa de hoje dizendo que muito me alegra receber uma carta como esta, de uma maneira simples, mas agradecendo que mandou um pedido de oração para cá e Deus atendeu o pedido. E Deus realmente atende orações. Esta aqui vem de Anajás, no Pará. É um jovem que está acompanhando, ele diz aqui que faz 5 anos que está acompanhando este programa e quer servir a Deus. Ele diz que não tem dinheiro nem para mandar uma oferta, mas está feliz que está acompanhando o programa. E esta também, por coincidência, vem de Óbidos, lá no norte do Pará. E ele diz que está agradecendo muito que pode acompanhar os programas. Ele diz que lá na cidade não tem uma livraria que fale de livros de religião. E então está interessado em saber alguma coisa. Como isto abre o nosso visual, o nosso campo, e estas cartas maravilhosamente chegam diariamente e eu gosto de compartilhar com você porque mostra que este não é realmente um programa local, mas é de âmbito mundial e aqueles que participam com suas ofertas estão realmente ajudando a divulgar a obra de Deus em toda parte. Eu quero chamar a atenção hoje àquilo que me parece uma oferta de Jesus para o mundo em crise. Há pelo menos 3 coisas que Jesus garante aos seus servos. A primeira delas, e observe bem isto, é a segurança. A segunda delas é vitória sobre as dúvidas, certeza. E a terceira delas é alegria. Alegria apesar, alegria não obstante. E aquele rapaz estava comentando com o pastor sobre o roubo de que fora vítima e o pastor olhou para ele e disse: mas eu vejo que não há desespero no seu rosto. E o moço disse: não, longe disto. Eu agradeço a Deus que fui roubado, mas não roubei. Eu agradeço a Deus que fui roubado de alguns bens, mas não fui roubado da minha vida. Eu agradeço a Deus que sofri um certo vexame, mas não cometi violência, não matei. Eu dou graças a Deus que, não tendo muito, tenho, no entanto, a riqueza maior, que é Jesus Cristo. Eu me sinto feliz porque li na Bíblia que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. A fé em Jesus Cristo traz umas tantas vitórias. Falando a um congresso de adolescentes, disse que nem sempre aquele que se diz cristão, que se diz crente em Jesus, se apropria de tudo que Jesus quer dar. E contei então a história de um homem nos Estados Unidos que tinha um sítio mais ou menos bom, com cultura, com gado bastante, algumas outras criações. Mas o homem ouviu falar que haviam descoberto petróleo na Califórnia e ele decidiu que ele ia para a Califórnia e ele ia ficar rico na Califórnia, ele ia descobrir petróleo na Califórnia. E não houve quem o convencesse de maneira diferente, vendeu o sítio, foi para a Califórnia, no tempo quando surgiu o petróleo lá, comprou uma gleba
e tentou, e tentou, e tentou, exauriu os recursos e não conseguiu petróleo. E quando ele já estava sentindo o peso do erro que fizera, aquele que comprara o seu sítio no Texas saiu um dia para ver o gado e observou uma mancha negra sobre o lençol de água do rio lá no fundo. E ele chamou e disse, uma mancha, que mancha será esta? Veio um geólogo e disse, o senhor está com petróleo dentro do seu sítio. O que foi para a Califórnia suicidou-se ao ouvir a notícia de que ele dera o seu tesouro àquele homem. Quando a pessoa encontra Jesus na vida, encontrou o tesouro. E ele diz aqui, neste Santo Evangelho, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Agora, nascer de Deus é ser filho de Deus. Nascer de Deus é ter as riquezas de Deus. Nascer de Deus é ter o perdão de Deus. Nascer de Deus é encher o coração da presença de Deus. É por isso que eu digo que Deus nos oferece segurança. Nós cantamos nas nossas igrejas um hino escrito por uma cega, uma poetisa de nome Fanny Crosby. Ela era cega, mas ela escreveu um hino: que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo na luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva rumo aos céus. Que maravilha, que segurança. Na Europa, eles falam que existem 3 classes no trem. Primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Eu diria que na primeira classe vão aqueles que representam os crentes de Deus. Eles têm segurança, eles têm alegria, eles têm realmente paz interior. Eles não têm o vazio da alma. Na segunda classe, eu diria, estão aqueles que são meio cristãos e meio não cristãos, que têm ainda determinadas associações. Encontrei um cristão, e creio que genuíno, que tinha um problema que ele disse, a igreja não sabe, mas eu tenho um problema, eu tenho um vício que eu gostaria de deixar e não tenho condição de deixar. E eu lhe disse, olha, qual é o vício? Ele disse, eu não gostaria de fumar, lá na igreja ninguém fuma, mas eu dou um jeitinho e fumo escondido. E eu gostaria de deixar, mas eu não consigo. Eu digo, mas isso é muito fácil. Fácil? É muito fácil. A melhor maneira de você deixar de fumar é jogar o cigarro fora. E é você acreditar que por você mesmo você não vai conseguir, mas com a graça de Deus você vai conseguir. Sabe que o homem jogou o cigarro fora na hora e me disse mais tarde, é maravilhoso, não senti mais vontade de fumar. Quando o pastor aqui da Igreja da Esperança apareceu um moço muito bem vestido, muito bem trabalhado, muito limpo, que encontrei aí numa das minhas visitas, convidei para vir à igreja, ele veio à igreja e quando eu preguei, ele veio à frente e disse, eu quero ser um crente. Uma semana depois ele chegou para mim e disse, eu quero ser batizado. Eu disse, mas o batismo tem que demorar um pouco.
Ele disse, mas eu vou viajar para o Ceará e eu queria que o meu pai já me encontrasse batizado. Eu digo, espera um pouco. Ele disse, mas eu queria, o senhor anunciou que vai batizar domingo, eu queria já chegar lá com esse testemunho. Eu digo, olha, uma razão, por exemplo, quando você veio aqui à frente domingo passado, você tinha um cigarro aqui no bolso aqui, e o que você fez com aquele cigarro? Ele disse, eu saí da igreja, joguei no bueiro, e durante a semana nem lembrei que fumava antes. Agora, alguém pode dizer, isso é um vício menor? Bem, que seja. Mas eu estou apenas dizendo que quando a pessoa realmente se entrega a Deus, o vazio do coração desaparece e a alma se torna cheia de uma nova motivação, de uma nova visão, de uma nova conquista. Vale a pena. Vale a pena. Aqueles que estavam na segunda classe com suas dúvidas, em chegando a Jesus, vão encontrar solução, porque diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. É aqui que nós lemos nesse capítulo 3 de São João, o encontro daquele sábio, daquele homem muito rico, chamado Nicodemos, que gostava muito de Jesus, e ele disse a Jesus, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse, está certo, mas para entrar no céu tem que nascer de novo. É a palavra de Jesus aqui em São João capítulo 3. Não basta ser amigo de Jesus, é preciso crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador. Mas na terceira classe do trem estão aqueles que estão indiferentes. Dizem, todo caminho está na venda. Estão indiferentes. Não estão pensando em se arrepender dos seus pecados, em consertar a vida. Não. O ai despega, deixa pegar. Não. É uma maneira errada de pensar. Aqueles que estão indiferentes caminham para o inferno e não há conserto. Deus quer salvar hoje, agora, nesse minuto. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não há pecado maior do que o pecado de rejeitar Jesus. Então, o meu apelo é que você venha na primeira classe comigo. Deixe Jesus entrar na sua sociedade. Deixe Jesus ajudá-lo a carregar as dificuldades. E então, ao meu lado, você vai ter segurança, vai ter certeza, vai ter alegria. Você vai estar realizado com a plenitude das riquezas de Deus para o seu coração necessitado. Esta é a hora, eu o convido, estendo-lhe a mão, em nome de Jesus. Amém.